Olá, hoje nós vamos ler a respeito da parábola dos dois filhos perdidos, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante. Jesus continuou dizendo: Certo homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela cidade e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um de seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou, se irou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: O filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Interessante, quando Jesus está contando essa parábola, ele estava falando para 2 grupos de pessoas. Você vai ver no primeiro versículo desse capítulo 15, que se aproximavam de Jesus os publicanos e pecadores, e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: como é que Jesus pode estar no meio deles, comendo com eles? E Jesus começa a contar essa história dizendo assim: vou mostrar a vocês quem todos vocês são. E aí ele coloca 2 filhos, 2 exemplos de comportamentos diferentes. Ele fala do mais novo, que você vê claramente aqui que pode ser publicanos e pecadores, que são aquelas pessoas que não vivem de acordo com a lei. Essas pessoas vivem irresponsavelmente. Por isso elas são tidas como muito pecadoras e pessoas não gratas. Esse é o filho, é representado pelo filho mais novo. O filho mais velho é representado pelos religiosos. Eles estudavam a Bíblia, eles obedeciam a Bíblia, eles se esforçavam ao máximo para cumprir todos os mandamentos. Tanto o irmão mais velho quanto o irmão mais novo, eles são a representação
de pessoas que estão ao nosso meio hoje. O mais velho é aquele que agrada muito as pessoas, aos pais, às autoridades. Eles são responsáveis. O filho mais velho, ele é aquela pessoa que ele obedece. Ele se esforça para viver debaixo do que aprendeu. Já o filho mais novo, ele tem o espírito livre. Ele é rebelde. Ele prefere a admiração e a companhia dos pares dele. Então, ele não se importa muito com o que pensam sobre ele. 2 filhos, o filho rebelde e o filho obediente, que Jesus está falando aqui. Aí você vê que o filho mais novo, ele chega para o pai e pede a parte dele. Pai, reparta a herança. Eu quero a minha parte. Ou seja, o que o filho mais novo está pedindo? Pai, eu quero que o Senhor haja como se já tivesse morto. Porque um filho, ele só herda quando o pai morre. Então, quando ele pede a parte dele, ele trata o pai como se o pai já tivesse morrido. E aí, esse pedido é um pedido muito desrespeitoso para a época, porque naquela época, um homem dono de terras, ele era reconhecido, sua identidade era reconhecida como parte da terra. A terra era ligada à identidade dele. Então, para ele ter que repartir a herança, ele teria que vender parte da terra, ou seja, ele teria que perder parte de si mesmo. E ele faz isso por amor ao filho. Aí o filho pega tudo, toda a sua parte, vai e, e desperdiça tudo. Gasta tudo com gandaia, com prostitutas, como diz o próprio irmão dele. Gasta tudo. Só que chega uma parte que ele fica mendigo. Ele vira uma pessoa que ele não tem mais nada. Ele vai, inclusive, desejar comer a comida dos porcos. Ele vai cuidar de porcos. Nessa hora ele cai em si. Diz a Bíblia que ele cai em si. Aí ele traça um plano. Ele percebe que ele perdeu o direito de ser filho. Então ele pensa assim: tá, perdi o direito de ser filho porque eu já gastei a minha herança, já peguei minha herança, já gastei tudo e tratei meu pai como uma pessoa morta. Então eu não tenho direito a nada. Então o que eu vou falar com ele? Vou pedir para voltar e para ser um empregado dele. Qual é, na verdade, o, o, o que este filho ele está pensando? Ele não tem mais direito a voltar à família, né? Mas se ele começar a trabalhar para o seu pai, ele vai ganhar um salário. Então, o que ele pode, com este salário, fazer? Ele pode, ao menos, começar a pagar a dívida que ele tem com o seu pai. Então, ele intenta isso, porque ele poderia ir para qualquer outras terras, não, mas não, ele sente saudade da casa dele. Então, ele vai tentar pagar aquele pecado irremediável que ele fez. Quando ele volta, o pai já está à espera dele e nem bem ele apareceu lá longe, o pai corre em direção a ele, mostrando toda a sua emoção, a sua saudade, o seu amor, se joga nos braços do filho e o beija. E aí o filho começa a falar do seu discurso. O pai nem espera ele terminar. O pai pede para trazerem roupas, a melhor roupa e vestir os trapos, aquele corpo imundo do filho. Ele pede para trazer um anel e colocar no dedo dele, e ele pede para calçar os pés dele com sandálias. O que o pai está dizendo? Melhor roupa é a minha, então você vai se vestir com a minha roupa, ou seja, eu restauro você na família. Te
Te dou também um anel e uma sandália, ou seja, eu devolvo a sua autoridade e a sua dignidade como filho. Você, meu filho, não vai precisar mais de pagar para você voltar à família. Eu simplesmente vou aceitar você de volta, vou cobrir a sua nudez, vou cobrir a sua pobreza, vou tirar os seus trapos de roupas imundícias e eu vou devolver, vou te cobrir com a minha honra. Aí o pai pede para matarem, para trazerem o bezerro, o boi gordo, ou o novilho gordo, como diz. E que novilho gordo é esse, o bezerro gordo? Era um boi jovem que era tratado com uma ração especial para ele engordar, para que ele tivesse guardado exclusivamente para eles oferecerem em algum banquete, muito importante. Então, o que esse pai faz agora? O amor cobriu o meu filho, perdoou o meu filho e agora vou fazer uma festa porque esse meu filho voltou. A gente vê o amor deste Deus através dessa representação dessa história que Jesus está dizendo. O amor do Senhor, a misericórdia do Senhor, ele restaura qualquer pecado, qualquer transgressão. Não importa quem você foi, não importa o que você fez, o amor de Deus cobre. E o amor não apenas nos dá uma chance da gente se redimir e de demonstrar mudanças em nosso coração, mas ele vem antes disso tudo acontecer. Antes mesmo da gente se arrepender, o amor de Deus nos alcança. E é por causa deste amor que nos alcança que a gente pode se arrepender, que a gente pode mudar. Por quê? O amor de Deus, a graça do Senhor é absolutamente gratuita, a graça. O amor de Deus é absolutamente gratuito. E aí fazem uma festa, provavelmente convida a comunidade toda, porque é um boi que foi morto, então vai alimentar muita gente. E aí a Bíblia diz que o irmão mais velho, o filho mais velho, estava no campo. Quando ele volta, ele começa a escutar essa música e as danças, e ele pergunta o que está acontecendo. Aí alguém fala assim para ele, o seu irmão voltou com saúde. E seu pai ficou muito feliz e deu essa festa para o seu irmão. Esse irmão mais velho ficou muito furioso, ele ficou muito indignado. E ele se recusou a participar da festa. E aí o pai, assim como o pai, ele foi misericordioso, amoroso e gracioso para receber o filho mais novo, o pecador. Ele, com a mesma graça e com o mesmo amor, ele vai atrás do irmão mais velho que está fora da festa. E ele insiste, o pai procurava convencê-lo, insistindo a entrar e participar da festa. Mas o irmão mais velho, ele demonstra essa indignação e essa ira, porque na verdade ele está bravo é com o pai. Ele está bravo é com o amor do seu pai. É como se ele falasse assim, publicamente, eu não aprovo as ações do meu pai. Porque ele diz assim, pai, você nunca me deu um cabrito que seja para eu festejar com os meus amigos. Eu me matei de trabalhar aqui na sua fazenda, na sua propriedade. Meu irmão nunca fez nada que fosse para merecer alguma coisa aqui. Ele, na verdade, mereceu a sua expulsão. Ele merecia estar fora. No entanto, o que você faz? Você cobre ele novamente com as riquezas, trazendo ele de volta para a família. Isso é injusto. Eu não vejo justiça nisso. E eu que estou aqui obedecendo a tudo o que o Senhor fala, o Senhor não me dá o direito, eu mereço ser consultado.
Eu tenho direitos aqui, o Senhor está tirando o meu direito. Aí o pai, mesmo sendo insultado em público, mesmo todo mundo vendo essa atitude do filho, ele quer que o filho volte a participar do banquete com ele, volte a abraçar o irmão. Ele não quer deserdar nenhum dos dois. Então, o que Jesus está nos mostrando aqui, ele está falando, lembrando, está falando para esses dois grupos, ele está mostrando dois caminhos que nós, seres humanos, costumamos pegar para nós estarmos longe da presença do Pai. O primeiro caminho é o caminho da autonomia, é o caminho do individualismo, é o caminho da libertinagem, sabe? Eu vou fazer o que eu bem entender. Eu sou livre de cobranças, eu sou livre das leis, então eu vou seguir o meu próprio caminho. Eu não quero saber de obedecer ao Pai, de ficar debaixo da autoridade de alguém. Eu vou ser independente. Esse é o primeiro caminho, o caminho do filho mais novo. O caminho do filho mais velho é o caminho da justiça própria, que é através da minha obediência, eu compro o meu posicionamento. Eu consigo, através dos meus méritos, o meu desempenho, as minhas ações é que me garante eu conquistar as bênçãos, eu conquistar o meu lugar, eu conquistar ser filho, eu merecer a vida eterna. É através do meu trabalho. O filho mais novo, é muito fácil da gente identificar os seus pecados. Ele saiu com prostituta, ele foi rebelde, ele não quis obedecer a nada. Então, aparentemente, parece que ele é mau e o filho mais velho que ficou dentro de casa é bom. Me lembro que quando eu lia essa história aqui, antes de eu ter essa compreensão, eu achava que esse irmão mais velho, ele tinha toda a razão. Porque eu também ficava indignada. Esse irmão fez o que fez e eu aqui não fiz nada disso. Ele chegou e conquistou de novo o amor do pai. E eu estou aqui e o pai nem me vê. Eu achava que ele tinha muita razão. Até que eu entendi que o irmão mais velho também está perdido, mas ele está distante, fora, não mais fora de casa como o irmão mais novo, mas ele está distante dentro de casa. Ele está dentro de casa, mas ele não usufrui da intimidade com o pai dele, do amor do pai dele. Ele está longe do pai, mas de uma maneira encoberta, disfarçada de obediência. O filho mais velho, ele perde o amor do pai por causa do seu orgulho de achar que ele está mais correto e de que ele é obediente. Ele não tem comunhão com o pai. Por que que a gente fala isso? Porque ele desejava a mesma coisa que o seu irmão. Ele desejava também os bens do pai. Ele não desejava o pai em si. Ele não olhou para o amor do pai, para a graça do pai e se maravilhou e quis festejar e admirava isso do pai. Não, ele olhou e ficou com raiva. Por que que ele ficou com raiva? Porque os dois, ele e o irmão dele, queriam, estavam usando o pai para os seus próprios fins egoístas. Em vez de amar o pai, de desfrutar a companhia do pai, servir ao pai, eles estavam servindo a própria causa, tanto mais velho quanto mais novo. Sabe, esse filho mais velho, ele estava querendo controlar as ações do pai através da sua obediência. Quando ele obedece muito, ele tem que falar para Deus como ele deve agir. E Deus fica me devendo porque eu estou trabalhando para ele, eu estou obedecendo a ele, então eu tenho direitos de dizer ao pai o que ele, como ele deve agir. Então, na verdade, esse filho mais velho, ele não precisa da graça, ele não precisa de um salvador, porque as